E vou te falar, você de casa, agora fique atento, porque a gente vai conhecer uma linda história. Uma linda história de pai e filho. Seu Fernando, ele teve uma complicação da saúde em fevereiro de 2022, que ocasionou uma paralisia cerebral do lado esquerdo do corpo, impossibilitando os seus movimentos. Desde então, o seu filho, Rafael, se dedica em tempo integral a ele. Em dezembro de 2022, o Rafael fez um vídeo com o pai falando da virada do ano que estava acontecendo. E nesse vídeo, ele mostra uma conversa carinhosa com o seu Fernando. O vídeo viralizou. E desde então, Rafael produz conteúdos com o pai que ajuda a inspirar mais pessoas a entender a importância de ser presente na vida de um familiar. Hoje a gente vai conversar com eles e saber como que é tudo isso. E você de casa vai se inspirar e vai entender a importância dos seus pais na sua vida, viu? Então fique de olho, fique bem de olho. Chegue mais, vem conversar com a gente. Seja muito bem-vindo, Rafa. Seja muito bem-vindo, seu Fernando. Tudo bem? Tudo bem. Tudo ótimo. O senhor fez boa viagem? Fiz. É? Você fez boa viagem, Rafa? Fizemos. Foi tranquilão, Rafa? Foi tranquilo. Foi boa. Aliás, preciso de antemão já agradecer o André, que foi buscar a gente, profissional ele é super, maravilhoso. sim, O André é gente boa demais. muito paciente, adorei demais conhecê-lo. Que gostoso. André, obrigada, viu? Porque a gente fala que o primeiro contato que as pessoas, que os nossos convidados têm, Sim. são com os sem motoristas, com os porteiros, com os nossos produtores. E é tão gostoso saber que eles tratam todo mundo com tanto carinho, faz toda a diferença, Bom, né? então primeiro a gente agradece o Guilherme, que foi o responsável por tudo isso e que sempre foi muito solícito, foi muito paciente conosco também, em todas as ocasiões, e foi muito persistente. Que bom! Eu tinha até comentado com ele vindo pra cá que a gente, pelo fato de lidar com toda a rede social sozinho e lidar com essa missão de cuidar do meu pai, é impossível eu administrar as redes sociais com tanta eficiência. E eu falei pra ele que é as 10 primeiras mensagens que Deus me mostra que eu vou olhar e depois o resto eu deixo que o acaso se vire. E aí, numa dessas vistorias, apareceu a mensagem do Guilherme Que e bom. cá Deus estamos. mandou. Como foi isso, cara? Como foi essa virada, essa questão das redes sociais pra vocês? Cara, na verdade não foi nada proposital, né? Quando eu resolvi cuidar do meu pai, a nossa história é um pouco mais extensa, mas para resumir, o meu pai ele não tinha condições de cuidar da gente quando nós éramos criança, e aí nós fomos colocados num orfanato e passamos 10 anos nesse orfanato. E quando ele recuperou a nossa guarda, nós ficamos com ele, eu e meu irmão, quando eu digo nós, até os 18 anos, e cada um tomou seu rumo. E papai sempre quis ser uma pessoa independente, e ele foi até os 80 anos. Então, a partir dos 80 anos, ele começou a ter sinais de fraqueza, de falta de alimentação, porque ele não queria mais se alimentar, seja por causa da idade, seja porque ele acreditava que não precisava mais mesmo. E aí eu coloquei ele para morar comigo, e em 2022 ele sofreu o infarto. Ele pegou Covid, na verdade, primeiro, e depois na internação ele teve um infarto e o AVC que incapacitou ele do lado esquerdo. E aí eu resolvi, depois da alta, que eu não iria deixá-lo, né? Que eu não queria repetir o ciclo de separação da família, uma vez que agora ele já está na fase final da vida dele, e não no começo como eu e meu irmão estávamos. Então eu não queria que isso acontecesse, de nós nos separarmos novamente. E aí foi a partir desse intento que eu falei que ia largar tudo que eu tinha em mente, largar todos os planos, toda a minha vida para poder me dedicar a ele exclusivamente. E a partir dessa entrega, Deus abriu as portas e as redes sociais acabaram acontecendo. Foi mais ou menos assim. Eu fico emocionada porque eu falei pro Gui, eu fui vendo vários vídeos seus, e aí eu fui enchendo a caixa do Guilherme e falei, a gente precisa conversar com ele. Primeiro porque eu acho que a lição que você dá é uma lição de amor. E eu acho que o amor, ele cura tudo. Sim. Até o que é mais difícil. E quando eu vi o videozinho que eu quero mostrar agora, eu achei muito bonito o relacionamento de vocês. Vamos assistir um pedacinho desses vídeos para você entender um pouquinho. Boa. Rafael, Oi, me dá um beijo. o senhor quer um beijo? Eu quero. Deixa eu deitar aí do seu Eu lado. quero. Então, deixa eu deitar aí do seu Me lado. dá um beijo. Deixa eu deitar do seu lado. Ai, 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 ai. Por
que o senhor tá gritando? Ah, você não quer me dar um beijo? Eu tô te dando um beijo, como não? Eu tô pedindo faz tempo. Faz tempo? Meu Deus. Quer dizer então que seu filho tá redicando beijo? Tá, Tá? tá demorando. Meu Deus. E o senhor vai me dar um beijo? Vou, Então, um beijo. É beijo de pai? beijo de pai. Muitos anos pra aprender a dar beijo de pai? Muito, Muito? mais de 20. O senhor tem mais de 80. Acho que faz muito mais de 20 anos. E o beijo de filho? É bom? Ô, delícia. Isso É é demais, pura cara. resiliência. É muito amor. Sem dúvida. Você sabe que, Como é isso? na verdade, o que muitas pessoas não entendem é que é o princípio da salvação da nossa própria vida. É sacrifício. Foi isso que Cristo ensinou pra gente. Que amor de verdade mesmo é quando você tem a capacidade de se sacrificar pelo seu próximo. Eu entendi que se não houvesse sacrifício, a minha vida não seria salva. Porque foi a partir desse desprendimento do que eu acreditava que era a minha vida, é que eu consegui realmente me encontrar. Foi que eu consegui realmente resgatar a minha vida. Eu até conto para as pessoas que antes de papai passar por toda essa situação e nós estarmos com essa convivência mais próxima, eu, quando ia visitá-lo, eu falava para ele que, devido à disposição dele, à saúde dele, que ele ainda ia enterrar eu e meu irmão. Eu sempre fui uma pessoa totalmente desnorteada, sem propósito, sem sentido. Praticamente até os meus 38 anos nunca tinha construído nada na minha vida. E simplesmente quando isso aconteceu, foi o que realmente fez com que eu me salvasse. Eu resolvi me sacrificar e através desse sacrifício Deus mostrou que a vida realmente tem um sentido maior do que o que a gente acredita, né? Porque até então eu achava que não tinha mais propósito, né? Justamente pelo fato de falar que ele ainda ia nos enterrar, eu não acreditava mais, não tinha mais sentido, tinha perdido meu emprego por conta do Covid, era totalmente desnorteado. E praticamente depois de 2 anos nessa luta com ele, nós já conseguimos a nossa casa, eu tô noivo, eu até então não queria nem constituir família, até pelo fato de ter convivido num orfanato e ter conhecido tantas crianças que cresceram com um lar desestruturado, então eu acreditava que eu não tinha capacidade de criar um filho. E aí Deus foi lá e falou, você não quer criar um filho? Pera aí, segura. Segura aí que eu vou te dar uma coisa assim, uma coisinha só para você ver o que é família de verdade. O senhor tá vendo quanta coisa bonita o Rafa tá falando do senhor, seu Fernando? Ele te ama. Eu sei. O senhor sabe? E o senhor, o que o senhor sente pelo Rafael? O senhor ama o Rafael também? Muito. É, né? Ele faz exercício com o senhor? Faz. É, e às vezes não dá preguiça? Tem dia que dá. Ah, dá pra todo mundo, seu Fernando. A preguiça é um problema, né? Ô, seu Fernando, e o beijo de pai e filho é bom também, não é? Muito bom. Coisa linda, coisa linda. É o beijo mais gostoso que tem, não é, seu Fernando? É. Eu falei um pouquinho que o Rafa faz exercício com o seu Fernando, porque você faz uma fisioterapia com ele todo dia, Rafa. Como que é a rotina de vocês? Todos os dias. A gente, quando tudo isso começou, a gente tinha muito poucos recursos. E a gente, quando ele teve alta, ele recebeu 10 sessões pelo SUS. Depois dessas 10 sessões, não teve mais nenhum acompanhamento médico. E eu achei isso um absurdo, né? Então, além de tentar correr atrás de outras atividades, eu fui me especializando também em tentar dar o maior suporte que eu pudesse dentro de casa, né? Porque hoje, graças às redes sociais, graças ao acesso à informação que hoje está mais difuso, a gente consegue ir atrás de conhecimento e dar um pouco mais de qualidade de vida para o idoso dentro de casa. Inclusive, essa uma das minhas missões também nas redes sociais. Tanto mostrar o que é, os valores familiares, resgatar isso de volta, trazer isso para a pauta, porque está sumindo isso. E mostrar como é fácil você cuidar em casa, que você não precisa contratar um enfermeiro, que você não precisa colocar o pai no asilo, a mãe numa casa de repouso, porque se você tiver força de vontade, se você entender o que é amor e que você está disposto a se sacrificar, é possível.
E eu mostro, porque eu consigo fazer isso sozinho. A gente tem um videozinho, você vai ver aí. Vamos ver. Senta eu. Tô ajudando. Como é que tá a perna? Tá boa. Tá boa? Agora tá doendo. Tá doendo? Agora tá. É que a gente Você tá apertando. a gente tá alongando. Dói. Dói. Imagina ter que fazer isso todo dia. Dói. Dói. Aconteceu. O que foi? Aconteceu. Fala. Aconteceu. Fala com seu filho. Fala com seu filho. Ai, ai. Dói muito? Ai, ai. Eita, não precisa gritar desse jeito. Dói muito. Muito quanto? 10, Não é tudo isso. 9. Isso, Fernando. A gente precisa mexer o braço. O senhor tem que me ajudar? Sozinho eu não consigo. Antônio vai comigo. O senhor não vai voltar a andar se o senhor não me ajudar. O senhor tem que se esforçar também. Essa é uma luta que não pode ser só minha. O senhor tem que querer, tem que participar. É, seu filho. Só mais uma vez. Vem pra frente. Vem pra frente. Vem pra frente. Tô indo. Então vem. Exigente, né? Exigente, tá certo, tá certo. Como é essa inversão de papéis, Rafa? É maravilhoso, é maravilhoso. Eu falo para as pessoas que nos acompanham diariamente que, na verdade, você tem um ganho de experiência. Na Bíblia fala que quando você honra seu pai e sua mãe, você terá os seus dias prolongados na terra. Só que a gente não tem que levar o prolongamento de dias como algo literal, e sim como que você ganha a cada momento que você vivencia uma experiência como essa. Porque Deus não vai dar essa oportunidade para todo mundo. São poucas pessoas que terão a oportunidade de estarem com seus pais e ainda terem capacidade de cuidar deles. Não são todas as pessoas. Então, por ser uma dádiva de Deus, cara, não tem como isso não ser mágico, não tem como isso não ser transformador na nossa vida. Entende? Então, é simplesmente fantástico. E eu falo para as pessoas que vocês permaneçam com seus pais em casa, porque você vai ganhar muito mais do que você ganharia se talvez você abandonasse eles. Se você delegasse essa responsabilidade para alguém que não tem nenhum vínculo afetivo, que não sabe a história de vida dessa pessoa, que só vai tratar ele... Eu sei que existem muitas pessoas que se dedicam a cuidar de idosos, que amam eles, só que não é a mesma coisa. Não é uma oportunidade. Exato. No seu caso, foi uma oportunidade. Exato. Muito lindo. A maioria das pessoas que se dedicam a cuidar de idosos é por amor à profissão, realmente, porque não é uma profissão que traz muito retorno financeiro. Então, é uma missão, você entende que existe uma ligação muito mais próxima, só que não é a mesma coisa. Porque para você entender o que o seu pai e a sua mãe precisa ter muito mais do que a conexão do diálogo. Entende? É muito mais profundo e isso nenhum profissional consegue fornecer. Senão os próprios filhos, senão a pessoa que mais teve tempo de convivência com o idoso. As minhas redes sociais, acredito que elas crescem tanto, né? Porque hoje nós somamos mais de 2 milhões de seguidores, contando todas as redes sociais. E isso foi questão de 1 ano para cá. Olha isso. Então, as pessoas, elas captam a essência das mensagens que eu tento passar para elas e é por isso que a gente tá tão conhecido. E é tão bonito porque a gente vê uma sociedade muito carente, né, Rafa? Em todos os sentidos. E eu acho que o que a gente aprende quando a gente é criança, né? Até mesmo em relação à Bíblia, aos nossos mandamentos e a gente obediência aos nossos pais, ao amor aos nossos pais, isso acaba sendo perdido às vezes no meio do caminho. E eu acho que você resgata isso tão todos os dias que as pessoas começam a se relembrar da oportunidade que Deus dá delas viverem com as pessoas que ela ama, né? Que elas viverem com as pessoas que ensinaram ela o que ela é hoje, enfim. Eu perdi meu pai em janeiro e o que você falou me deixou emocionada porque Deus foi tão misericordioso que eu pude aproveitar com ele esse tempo. E eu acho que o que você faz com o seu Fernando é exatamente isso, é aproveitar o tempo que você tem com ele. E a gente continua aprendendo com eles, porque você é o reflexo do que ele te ensinou, né? Isso. E isso é muito bonito de ver, viu? Eu só queria usar um gancho do que você falou e
e trazer algo que eu falo para os meus seguidores todos os dias. A gente tem que mudar essa mentalidade de que nós perdemos as pessoas que nós amamos. A promessa divina dada por Cristo é que o amor nos torna eternos. Você não perdeu o seu pai. Você é uma continuidade da vida dele. Seu pai vive através de você. Tudo que ele te ensinou, ao você fazer, ao você repetir, honra a memória dele. A gente só perde aquilo que a gente não sabe onde está. Você sabe onde seu pai está. Não existe perda. Não use mais a palavra perdi meu pai. Seu pai é você. Você é o seu pai. Isso será para sempre, né? Será eterno dentro de você. É isso. Rafa, Muito lindo, viu? Parabéns. muito obrigada É isso. por vocês terem vindo. Vocês são de onde? De Campinas? Nós moramos em Campinas, mas eu nasci em São Paulo, papai é do interior. Tá tudo bem, meu amor? Oh, Tá tudo bem. tá tudo bem? O senhor ficou emocionado? Fiquei um pouco. É, o senhor me desculpe, eu também fiquei. Porque o senhor, fiquei pensando no meu pai também, seu Fernando. O que o Rafa é pro senhor? Conta pra mim. Meu filho, E ele é o que pro senhor? O que ele significa assim pro senhor? tudo. Tudo. O senhor gosta de estar com ele todo dia? Gosto. É? E o que o senhor mais gosta que ele faz com o senhor? E na igreja, É, eu fiquei sabendo que o senhor foi ontem, o senhor estava tão arrumado, tão bonito, até de gravata ontem. É isso? Você gosta de ir na igreja, então? eu gosto. Eu acho que é tão bonito isso que você faz, porque independente da dificuldade, você não deixa que a vida dele não tenha uma rotina, né? Sim. Vocês continuam indo à igreja, fazendo os exercícios, enfim. Eu acho que isso é muito grandioso, Rafa. Sim, muito mesmo. A gente tem que entender que aquele papo de amar a inutilidade não existe. Porque eu aprendi muito mais nesses 2 anos convivendo com ele do que nos meus 37 anos anteriores. Então, por ele ter me ensinado tanto mais nessa fase, como que eu posso dizer que ele é inútil? Exato. Nada contra quem acredita que na terceira idade você tem que aprender a amar a inutilidade, mas para mim não existe inutilidade. A vida por si só, ela tem um valor imensurável, então não tem como a gente acreditar que pelo fato da pessoa não conseguir mais ter a sua própria autonomia, se torna uma pessoa inútil. Porque ela sempre pode ensinar a gente de outras formas. E isso é com qualquer pessoa. E é por isso que Deus permite que nasçam pessoas autistas, pessoas com deficiências, porque são nessas situações é que você mais aprende com elas. Verdade. Então ninguém é inútil, em nenhuma fase da vida, em nenhum momento da vida. A gente só precisa entender o porquê aquilo está acontecendo. E a gente só vai entender se a gente vivenciar. A gente evitar, a gente delegar para outras pessoas, para pessoas mais responsáveis, mais técnicas. Isso não vai fazer... Isso, na verdade, tira a dádiva que Deus nos dá para aprender o que é a vida de fato. Exatamente. Para aprender o que é sacrifício. Para aprender o que Cristo fez por nós. Que lindo. Porque no final a vida é isso, a vida é sacrifício. Eu estava acompanhando vocês nos bastidores, vi as coisas mais lindas do Léo. E se ele está aqui hoje, é por elas. Se você está aqui hoje, é pelos seus. Então a vida é sacrifício. E quando a gente entende que a vida é sacrifício, toda dor, toda dificuldade que nós passamos na vida, nós entendemos elas como um valor necessário para que nós possamos ultrapassar essa dor, ganhar experiência e ajudar o nosso próximo. Não tem força maior. Se tem algo Não existe. que vive com a gente que a gente daria a nossa própria vida por elas, Isso. eu daria a minha própria vida pelas minhas filhas, que é a coisa mais importante para mim. isso. Eu entregaria para elas. Então, assim, é a coisa mais importante, é essa relação do pai com o filho. O que vocês mostraram aqui hoje foi muito lindo. De verdade Lindo mesmo. demais. Inspirador e oportunidade. Acho que a palavra que você usou foi perfeita. Se você tem essa oportunidade, aproveite. Aproveite que faz muito sentido na vida, Com né, não, Ana? certeza. Muito legal. Rafa, muito obrigada. Eu que agradeço. Que a gente volte a se ver sempre. Eu vou continuar Amém. vendo vocês. E o seu Fernando? O senhor é famoso na internet. Eu vou continuar vendo o senhor lá. Combinado? Combinado. Muito Capricha obrigada, nos viu? exercícios, hein, seu Fernando? Obrigada por ter vindo aqui, viu?
Obrigada. Feliz Dia dos Eu que Pais. agradeço. Eu que agradeço, senhor. Rafa, muito obrigada por ter Eu que vindo agradeço aqui. demais. Valeu. Feliz Dia dos Pais para todo mundo que está acompanhando a gente e que vocês entendam que se preparem o quanto antes, porque havendo o propósito de Deus na sua vida de cuidar do seu pai ou não, esteja preparado, porque nunca é em vão. Nunca em vão. Feliz Dia dos Pais para você. Obrigado. Você de casa, aproveita para saber um pouco mais sobre esse amor. Segue o Rafa, @RafaFDMartins. Está aparecendo aí na sua tela. Boa.